E aí? Belezinha? Vamos seguir dando dicas para mestres de Dungeons & Dragons 5ª edição. Se você quer ter um panorama completo, assista os nossos vídeos anteriores. Mas agora vamos dar dicas bem precisas para a preparação de aventuras. Elas são focadas para Dungeons & Dragons, mas honestamente servem para qualquer RPG de aventura. São 3 tipos de aventuras. Como aquelas baseadas em exploração de lugares e tudo mais. A caverna do Lich está escura e sai um cheiro de podridão, como se alguma criatura maligna fosse sair dali a qualquer momento. Foi isso que teve a ver com o esquilinho lá do... Não tem a ver com o esquilinho que a gente encontrou no... Para com esse esquilo! Aquelas baseadas em eventos específicos. E então, no meio da cidade, começa a chover sangue rubro. E por último, aquelas que são focadas em mistérios ou intrigas. Você se aproxima da mesa e percebe que aquela faca que deveria estar lá sumiu. Você desconfia do orc, que passou mais cedo, seus instintos assassinos. Você desconfia também do gnomo ladrãozinho safado. Fato é que a faca da manteiga desapareceu. Muitos suspeitos, poucas pistas. Vamos começar com as aventuras de exploração. O livro do mestre é sensacional nesse ponto. Ele inclusive te dá ferramentas para sortear as partes dessa aventura. Genial! Mas a parada é simples. A primeira coisa que você faz é definir o tipo de ambiente que os seus personagens vão explorar. Cidades antigas, florestas, desertos, planos da existência, tanto faz. Em seguida, você define qual tipo de objetivo que eles têm no lugar. Crie algo com um objetivo claro. Algo que os jogadores consigam rapidamente identificar como um objetivo. A tumba do Lich se abre, soltando aquele cheiro nojento, e as runas verdes brilham ao fundo. Não, pera. O que ele tá fazendo aqui? Lembra da conversa que vocês tiveram com o rei? Rei! Querido aventureiro, vocês devem procurar nas florestas que nunca acabam pelo esquilo sagrado. Ah, então a tumba Lich não tem nada a ver. Nope, vocês levaram a aventura pra cá, eu só continuei. Depois disso tudo, defina o vilão foda da parada. Algo incrível, que represente bem o lugar explorado. Uou, galera, calma. O que tem naquele lago? Naquele lago surge uma criatura maligna. Os ombros são feitos de esquilos. Os braços são cobras. A cabeça é a cabeça decepada de um boi. E o peru é um crocodilo. Defina os aliados e as possíveis formas de interagir com eles. E isso tudo junto cria um panorama massa para a aventura. Uma forma de interagir aventura e mundo. Então, de dentro da torre, sai o mago. Ele fecha a porta, olha pra vocês e fala: Aventureiros, agradeço muito que vocês tenham matado o homem cabeça de boi, peru, enfim. O corpo dele será usado como reagente para invocar, finalmente, Mistra, a deusa da magia. Meu Deus, era um míssil o tempo inteiro. A parada final, então, é criar o início da aventura e o clímax dela. O início é algo que prenda os personagens. Como se fosse um gancho. E o clímax tem que ser algo incrível, como um plot twist. É o Minster pega o esquilinho e posiciona cuidadosamente sobre a mesa de cirurgia. Ele pega um bisturi antigo, olha pra vocês com muita calma e ele começa a cortar o esquilinho quando uma fumaça negra toma o lugar. Você que é um drow, você sabe. Essa fumaça negra só pode ser conjurada por um outro drow. Quando ela dissipa, vocês veem sobre a mesa presa a irmã de Dritz! Meu Deus do céu. As aventuras de evento são similares. Mas aí o foco é no vilão. Ele é o cara que arquiteta tudo, então comece com ele e com as suas intenções. Eis então que o corpo de Abdel Adrian cai no chão sem vida. Pelo menos é o que você acha. Até que ele se levanta como um filho de Baal! Mas na real o vilão é o cara que tá do lado que invocou o né? Depois disso, parta para o evento em si, como os personagens interagem com ele. Para finalizar, faça o mesmo processo que você fez com a aventura de exploração, mas o foco é o evento. Eis então que a tumba do Lich abre, sai uma fumaça pútrida e as runas brilham em verde. Beleza, então a gente só precisa entrar e acabar com a peste que assola a cidade. Que orgulho de você, cara. Vocês entenderam a aventura, cara? As aventuras de mistério são criadas um pouquinho diferente. Você precisa pensar no crime. Depois, nas vítimas do crime. E depois, nas pistas. A parada é que você precisa pensar como que isso vai afetar os personagens. Então, de certa forma, você está criando uma aventura de eventos. A parada é que você tem um foco maior nas pistas e nas consequências do evento do que no evento em si. O corpo de Abdel, então, cai no chão e o sangue escorre palco abaixo. Tá, então eu chego ali no corpo de Abdel e eu começo a analisar.
Tá, o corpo de Abdel é um corpo de um cara que morreu, tipo, agora. Mas do lado tem um cara que, tipo, era o filho de Baal até pouco tempo. Mas e o sangue do corpo de Abdel? Tá seco já? Não, cara, tá molhado, o cara acabou de morrer. Mas se eu chegar mais perto? Não, mas tem um cara do lado, Se eu chegar velho. mais perto? Mas não dá, tem um Se cara eu ver do lado. mais Não perto? adianta, velho, que tem um cara do lado. Mais perto? Para com essa porra, não é CSI! Seguindo essas dicas, você consegue criar aventuras mais bem organizadas. A parada é que não existe fórmula, apenas prática. Boa semana! E boas rolagens. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você gostou do vídeo e quer saber mais da série, ou se você ficou boiando nesse vídeo e quer saber o que aconteceu antes, temos um vídeo aqui, que é o vídeo anterior. Se você gostou do que viu e quer apoiar a Formação, considere dar um like e se inscrever no canal. E se você curte Formação Fireball e quer fazer essa bola de fogo causar mais dano, considere dar uma olhadinha no nosso Patreon. Clicando aqui. Isso aí, acho que não. Não, acho que Não tem mais. Não. Não, mais nada. Não.